Sempre pensei que minha vida estivesse perfeitamente equilibrada. Casada com Rafael, meu marido, administrávamos o hotel simples, mas aconchegante à beira da rodovia. Era o tipo de lugar tranquilo onde as pessoas passavam sem pressa, só para uma noite ou duas. O trabalho era constante, mas não me faltava nada. O tempo parecia correr sem grandes surpresas, e por muito tempo achei que fosse o suficiente. Mas aos poucos, uma sensação de vazio foi crescendo dentro de mim. A rotina, que antes parecia confortável, começou a me apertar. Eu precisava de algo mais, mas não sabia o que era. Foi quando meu sogro, Alberto, decidiu passar uns dias conosco. Ele sempre foi gentil e educado, um homem de presença forte, mas eu nunca o vi de outra forma que não fosse como o pai de Rafael. Até aquela noite, quando ele chegou para ficar. Algo parecia diferente. Talvez tenha sido o modo como ele me olhou naquela noite, com um brilho intenso nos olhos, ou o fato de eu ter começado a reparar nele de uma maneira que nunca tinha feito antes. Ele parecia mais atraente. Eu não sabia explicar, mas o jeito como ele estava ali, mais relaxado, mais presente, me fez perceber coisas que antes passavam despercebidas. Os cabelos grisalhos e a barba bem aparada, o corpo ainda firme e confiante. Ele não parecia ser apenas o homem mais velho que eu conhecia. Agora, ele era alguém completamente diferente aos meus olhos. Quando ele me olhava, eu sentia algo em mim despertar. Uma curiosidade que eu não entendia, mas que me fazia querer mais. Cada sorriso dele parecia mais próximo. Cada conversa mais carregada de algo além das palavras. À medida que ele se aproximava, uma tensão gostosa tomava conta de mim. Era um tipo de energia difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Eu sentia minha pele formigar, meu corpo responder de uma maneira que eu não podia controlar. Era algo tão sutil, mas ao mesmo tempo tão presente, como se ele estivesse me provocando sem sequer tentar. E eu me via cada vez mais imersa nessa sensação, sem saber onde aquilo iria me levar. Naquela noite, Rafael foi para a cozinha, e eu fiquei sozinha com Alberto na sala de estar. O ambiente estava mais silencioso do que o normal. O som distante das panelas e da água borbulhando na cozinha contrastava com a quietude ao meu redor. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo em mim começou a mudar. Era uma sensação estranha, como se o tempo tivesse desacelerado, e eu pudesse sentir a tensão no ar, crescendo entre nós. Não precisava dizer nada, nem ele, para que ambos soubessem que algo estava se formando, uma espécie de atração que parecia crescer a cada segundo. Alberto me olhou de uma forma tão profunda, tão intensa, que tudo ao redor desapareceu. O som da cozinha, os ruídos da casa, tudo sumiu, e eu só podia sentir a força daquele olhar. Era como se ele soubesse o que estava se passando na minha cabeça, como se ele estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Ele não precisou fazer mais nada. O simples fato de me encarar daquele jeito me fez ficar sem palavras, meu coração acelerado, meu corpo inquieto. Você nunca sentiu nada por mim? A pergunta dele cortou o silêncio, mas ao mesmo tempo, algo em mim sabia que aquela pergunta estava no ar, esperando para ser feita. Eu gaguejei, sem saber o que responder, porque a verdade é que, em algum lugar, em algum ponto, eu já sentia, mas era confuso demais para eu admitir, até para mim mesma. Meu olhar não conseguia desviar do dele, e as palavras pareciam me faltar, como se nada fosse capaz de explicar o que estava acontecendo entre nós. A tensão era tão forte que parecia quase impossível ignorá-la. A cada segundo, meu corpo começava a responder a ele de maneiras que eu não esperava. Minha respiração ficou mais curta, meu corpo mais quente. Era uma mistura de desejo, curiosidade e medo. Eu queria me afastar, mas ao mesmo tempo não conseguia. E sem perceber, dei o primeiro passo. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a barreira entre nós. Eu me aproximei dele, hesitante no começo, com o corpo pedindo para se afastar, mas algo dentro de mim me puxava para mais perto, uma força que eu não conseguia entender. O ar parecia mais espesso, como se o tempo tivesse desacelerado ao nosso redor. Minhas mãos tremiam, e quando elas finalmente se tocaram, uma sensação elétrica percorreu meu corpo, como se uma faísca tivesse sido acesa. O calor que emanava de Alberto era irresistível, e eu sabia que não havia mais volta. Nossos olhares se encontraram por um momento, e ali, sem palavras, tudo estava claro. Eu podia sentir a tensão entre nós, crescente, como se o ambiente estivesse carregado de uma energia intensa. O silêncio ao redor só fazia a situação se intensificar, a minha respiração acelerada, o meu corpo mais perto do dele.
Eu sabia que aquele momento era proibido, mas não conseguia mais lutar contra o que estava acontecendo. A necessidade de estar mais próxima dele era mais forte do que qualquer razão. Foi então que ele me puxou para mais perto, seus braços envolvendo minha cintura com firmeza, mas de uma maneira que não me forçava a nada, apenas me dava o espaço para me entregar. O beijo começou tímido, suave, com os lábios dele tocando os meus de forma cuidadosa, como se estivesse aguardando minha resposta. Mas logo, o toque se transformou em algo mais urgente, mais intenso. Ele não estava mais esperando. Eu sentia a pressão de seus lábios, sua língua pedindo passagem, e sem resistir, eu cedi, me entregando ao beijo com a mesma necessidade que ele demonstrava. A sensação de seus lábios contra os meus foi como um estalo, um fogo que se acendeu e se espalhou por todo o meu corpo, me incendiando. Eu sabia que aquilo não deveria acontecer, mas meu corpo não estava mais disposto a ouvir a razão. Cada toque, cada movimento, era como uma onda de desejo que me consumia, me fazia querer mais. As mãos dele passeavam pela minha pele com uma confiança que me fazia sentir como se ele soubesse exatamente onde e como me tocar. O calor de seu corpo contra o meu me fazia esquecer do que estava ao nosso redor e tudo que eu queria era mais daquele beijo, mais daquele toque. Meu coração batia acelerado e eu não sabia mais se estava no controle. A cada segundo, a necessidade de me entregar ao que estava acontecendo se intensificava e eu me via cedendo, sem pensar no que viria depois. Ele me guiou com confiança e eu me vi desabrochando de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Ele sabia o que fazer. E eu não resistia. A cada toque, a cada beijo, o desejo só aumentava. O homem que eu sempre vi como figura distante, agora estava me explorando de uma forma tão íntima, tão profunda, que eu mal conseguia pensar. Meus pensamentos estavam turvos, focados apenas no prazer crescente que ele me proporcionava. Eu sabia que estava errada, sabia que estava quebrando uma confiança preciosa, mas eu não conseguia mais parar. O prazer foi crescendo em mim, como uma onda que não poderia ser contida. O prazer de estar nos braços dele, de explorar uma paixão que nunca pensei que existisse. Eu me entreguei por completo. Não consegui controlar o desejo que ardia dentro de mim. O fogo que queimava. Ali eu me entreguei a ele, me entreguei como mulher. Me entreguei por inteira. Eu fui totalmente dele. Quando finalmente nos afastamos, meu corpo ainda tremia e meus sentidos estavam completamente ofuscados pela intensidade do que acabara de acontecer. Eu estava tonta, como se estivesse flutuando, tentando me firmar na realidade depois de algo que me levou tão longe. O calor de sua presença ainda me envolvia e os efeitos daquele beijo, daquele toque, se espalhavam por todo o meu corpo. Eu sabia que não podia contar a Rafael. A culpa começava a se instalar. Mas o desejo de ter vivido aquele momento, aquele momento, eu sabia que jamais conseguiria esquecer. Era como se ele tivesse se gravado em mim, como uma marca indelével. A confusão dentro de mim era grande, mas ao mesmo tempo havia algo indescritível, algo que eu não conseguia explicar com palavras. Era como se uma parte de mim tivesse se libertado, algo que estava ali o tempo todo, escondido. A mente tentava racionalizar o que tinha acontecido, mas meu corpo já sabia, e a sensação de perder o controle, de ter cedido, era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. Eu estava perdida, não sabia o que fazer com aquilo tudo, com a intensidade do que havia acabado de viver. Havia um turbilhão de sentimentos dentro de mim, culpa, desejo, medo, mas no fundo, eu sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite. Aquela linha que havíamos cruzado já não podia ser apagada. E embora quisesse voltar atrás, sabia que o que tinha acontecido agora fazia parte de mim, para sempre. Eu sei que o que aconteceu naquela noite foi um deslize, algo que nunca deveria ter acontecido. Mas naquele momento, tudo parecia estar fora de controle. Agora, esse é o nosso segredo. Só eu e Alberto sabemos, e será algo que vamos carregar para o resto das nossas vidas. Eu amo o meu marido, e sei que o que fiz foi errado. Não queria magoá-lo, mas às vezes a rotina e o tempo fazem com que a paixão que antes era forte, vibrante, acabe ficando fria, como se a chama se apagasse aos poucos. Senti falta daquele desejo que existia no começo do nosso relacionamento, quando meu marido me olhava como se eu fosse a única no mundo para ele. Agora, com a rotina, eu comecei a me sentir invisível, como se ele já não me visse da mesma maneira. Eu me deixei levar por essa sensação, pelo desejo de ser desejada novamente, de sentir que alguém ainda queria estar perto de mim dessa forma. Eu sei que foi um erro, um pecado da paixão, algo que não deveria ter acontecido,
Mas no fundo, também sei que foi um momento de fraqueza. Não estou tentando justificar, mas apenas tentando entender o que me levou a isso. Meu coração ainda é do meu marido, e nada vai mudar isso. Mas naquele instante eu senti que a minha vida estava em uma encruzilhada, e não sabia como lidar com esse desejo que estava crescendo dentro de mim. Eu sei que nunca vou contar a ele, que esse segredo vai permanecer entre nós, e é algo que eu nunca espero que se repita. Fico pensando, será que alguém já passou por algo assim? Já cometeu algum erro semelhante, se deixou levar por um momento de fraqueza e depois se viu perdida tentando entender por que fez o que fez? Eu sei que é um sentimento confuso, mas talvez no fundo todos tenhamos algum tipo de segredo, alguma fraqueza que nos define. Vocês já fizeram? Deixem nos comentários.